Olá, pessoal. Estamos começando o Rivalidades. Este é o Ultra Sábado aqui na Ultra Esportes Multimídia, o nosso canal do YouTube. E esta é a segunda edição do Rivalidades. O Rivalidades bota, como o nome já diz, torcedores de times rivais e não necessariamente só de futebol, tá? Este episódio é o episódio número 2 que estamos fazendo, é de futebol, assim como o número 1 foi também. O número 1 foi com o Rafael e o Eric, né, torcedores do Novo Hamburgo e do Aimoré, respectivamente. E hoje teremos o Gerson, torcedor do Pelotas, e o Júlio, torcedor do Brasil. É um Rivalidades Brapel. Vou chamar os dois rapidinho aqui para a tela, para dar suas considerações iniciais. Bem-vindo, Júlio, bem-vindo, Gerson. E em homenagem ao Gerson, eu estou aqui ó, com a camiseta do time que eu torço lá em Santa Vitória, ó, camiseta do Rio Branco, não sei se dá para ver bem, pegou aí o símbolo, porque o Gerson é técnico lá do Rio Branco, né? E eu não escondo para ninguém, aqui na Ultra Esportes Multimídia, ninguém esconde nada, né? A gente não é dessa turma dos isentos, todo mundo sabe para quem todo mundo torce, e eu tenho mais simpatia pelo Brasil, lá em Pelotas, do que pelo Pelotas, mas para ficar legal com o Gerson também, né? Ele não ficar de cara comigo, o time que ele treina, eu sou torcedor de carteirinha. Até já participei de uma pré-eleição dele, sabia, ô Júlio? Boa tarde, Gerson, prazer te receber aqui. Boa tarde, Luciano. Boa tarde ao Júlio. É verdade, né, Luciano? Mas hoje o assunto realmente é o Brapel, é a nossa rivalidade local aí, né? Essa rivalidade, a maior, disparada, a maior rivalidade do interior. Para mim, é a maior rivalidade do estado, inclusive. Para mim, é. E hoje estamos aí, depois de uma vitória do Pelotas ontem, o que nos alegrou bastante, que nos recoloca na competição, né? O Pelotas o gauchão meio com problemas, meia cota só, e a partir de todo o problema do gauchão do ano passado, a dificuldade acaba sendo bem maior, né? Bem maior para a montagem, os clubes do interior, logicamente, enfrentam esse problema, né? Dinheiro, é o que a gente vem conversando, estava conversando já antes, para a gente ter o resultado dentro do campo, inevitavelmente tem que estar fora do campo arrumado. Hoje eu escuto muitas críticas, inclusive ao presidente do Pelotas, mas o Pelotas foi por muitos anos administrado, aliás, na minha visão, com todo respeito ao Júlio, como o Brasil vem sendo, empurrando com a barriga. E hoje o Pelotas empurrando com a barriga, a cada ano tendo que refazer, a cada ano tendo que montar um novo time, a cada ano dispensando jogadores, trazendo outros, os que foram entrando no clube com trabalhista, esse tipo de coisa. O Pelotas vem se organizando muito fora do campo, fora das quatro linhas, com muitas coisas que eu acho legal, embora tenha muita crítica da torcida do Pelotas pelos resultados dentro do campo. Os resultados dentro do campo, alguns não agradam. Eu acho que a última década do Pelotas é extremamente vitoriosa, com muitos títulos, com muita volta olímpica, com muita taça no armário, com muita faixa no peito, que eu acho que esse é o objetivo de todo clube. É ser campeão, é da volta olímpica, é botar a taça no armário. Isso o Pelotas tem feito. A crítica maior é devido a esses dois gauchões do Pelotas que foram sempre disputando na zona de baixo, e agora esse já estava iniciando dessa maneira de novo. Essa vitória de ontem nos dá um fôlego aí para a gente tentar projetar o que o Pelotas deseja na competição, que é o quê? Brigar talvez por uma vaga na Copa do Brasil e a Série D, né? A Série D é a única maneira de conseguir galgar, ser, e aonde está o co-irmão na Série B. Certo, Gerson, pelas tuas palavras iniciais, vamos então agora falar aqui com o Júlio, né? O Júlio, não sei se tu percebeu, Júlio, a camiseta do Rio Branco, ela é inspirada no Farroupilha, então de certa forma tá a Pelotas inteira aqui representada. Júlio, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje está aparecendo aqui um grande consenso, né? Com a camiseta do Rio Branco, aí parece que estão os três times de Pelotas representados. E, enfim, vamos bater esse papo. Acho importante a gente discutir um pouco da realidade do futebol pelotense aqui, né? E dessa grande rivalidade que nós temos. E porque são as situações que Brasil e Pelotas vivem, elas são parecidas em algumas coisas, diferentes em outras, né? Mas elas são a realidade daquilo que a gente tem no futebol brasileiro e que a gente precisa refletir.
Vamos ver se, né, o meu time me faz passar menos nervoso nesse período agora, porque já começamos aí em dificuldades, enfim, com o time montado às pressas, às vésperas do início do campeonato, com o jogador chegando agora, né? Então, a esperança aí é que com a manutenção do Tencate a gente consiga manter agora uma boa dinâmica de jogo, enfim, e também pensando na nova direção que entrou agora no Brasil para ver se a gente consegue transformar um pouco a realidade do clube, que é exatamente isso que o Gerson coloca, né? De uma realidade de empurrar com a barriga, de ir levando, de não galgar novos espaços, enfim, e a gente tem que tentar transformar isso da melhor forma possível, e acho que esse gauchão é um bom teste para a gente ver até onde vai essa nova realidade do Brasil. É isso aí. Eles começaram concordando, pessoal. Vamos ver se vai assim até o final. Um rápido recado nosso aqui dos nossos canais, dos nossos patrocinadores, e já a gente aprofunda mais a rivalidade Brapel aqui no Ultra Sábado. Mega Esportes. O programa Mega Esportes vai ao ar toda segunda-feira a partir das 20h05 na Rede Cidade AM 1550 e FM 104.1. É um projeto da Ultra Esportes Multimídia em conjunto com a Rede Cidade. Rádio Cidade, indo mais longe para ficar cada vez mais perto de você. A Rede Cidade está presente em 25 municípios da região sul, transmitindo a partir do Capão do Leão, AM 1550 e FM 104.1. Aos sábados, acompanhe nosso programa no YouTube. Começa sempre às 14 horas, o Ultra Sábado. De terça a sexta, sempre às 8, um comentário rápido na Rede Cidade AM 1550 FM 104.1 e no Facebook Ultra Esportes Multimídia. É o Ultra Expresso. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/megaesportes 2019. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/megaesportes 2019. Acesse www.ultraesportesmultimedia.blogspot.com. Acesse www.ultraesportesmultimedia.blogspot.com. Siga-nos no Twitter, @ultra_esportes. Siga-nos no Twitter, @ultra_esportes. Mega Esportes. Participe da Ultra Esportes pelo WhatsApp 053981050190.
Repetindo, 053981050190. Conheça nosso canal no Telegram t.me/megaesportes. Conheça nosso canal no Telegram t.me/megaesportes. Escute os programas da Ultra Esportes em formato de podcast. www.spreaker.com/show/ultraesporte ou busque nos agregadores de podcasts. Escute os programas da Ultra Esportes em formato de podcast. www.spreaker.com/show/ultraesporte ou busque nos agregadores de podcasts. Faça como a Escola de Idiomas Win, que também possui intercâmbios. Anuncie na Ultra Esportes Multimídia. É programação nova, de segunda a sábado, com conteúdo original. Uma parceria Ultra Esportes Multimídia com a Rede Cidade AM 1550 e FM 104.1. Mega Esportes. Voltamos então com o nosso Ultra Sábado. Hoje, Ultra Sábado, rivalidades, e a rivalidade que está aqui é a rivalidade Brapel. Gerson, torcedor do Pelotas, e o Júlio, torcedor do Brasil, estão com a gente. Você conferiu aí, pessoal? Então nunca é demais relembrar, né? Curta nossos canais, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, curte lá a página do Facebook. Por quê? Porque na Ultra Esportes Multimídia, conjunto com a Rede Cidade, sempre tem conteúdo novo de segunda a sábado. Segunda-feira tem o Mega Esportes às 8 da noite, vamos até às 10. De terça a sexta temos o Ultra Esportes Expresso, sempre um comentário rápido ali às 8 da noite também. E no sábado, você está acompanhando aqui com a gente o Ultra Sábado, que são os produtos da Ultra Esportes Multimídia, conteúdo novo, né? Sempre de segunda a sábado sobre futebol, automobilismo e outros esportes também, e dando também um peso grande aí para os clubes do interior do Rio Grande do Sul, que é o que estamos fazendo hoje aqui com a dupla Brapel, né? Que é essa rivalidade tão legal, né? E tão grande que existe na região sul do Rio Grande do Sul e que acaba abarcando, sim, todo o estado, né? Eu quero começar aqui, antes de colocar praticamente assim, já a gente entrar assim já no assunto de rivalidade entre os dois, mas uma coisa que envolve os dois em conjunto, tá? Que é uma coisa que já vem há alguns anos aqui no Campeonato Gaúcho, que eu discordo mesmo, que é o seguinte, todos os clássicos são marcados na mesma rodada, o Brapel, o Grenal, o Caju, até Novo Hamburgo e Aimoré se enfrentam no mesmo dia, todos, ou pelo menos na mesma rodada. E eu acho, na minha visão, que deveriam esses clássicos acontecerem em rodadas diferentes, exatamente para eles terem mais destaque cada um deles. Porque acaba que, querendo ou não, mesmo quando jogos reserva, a mídia vai prestar mais atenção no Grenal, a mídia geral. Cada mídia da sua cidade vai prestar atenção no seu clássico. E é interessante para quem gosta de futebol ver os outros clássicos também, né? Daqui a pouco vocês dois gostariam, por exemplo, de assistir um Caju, o pessoal de Caxias gostaria de ver um Brapel, e ao contrário, enfim. O que vocês acham, assim? Vocês concordam comigo nessa crítica à federação? Acho que não, é melhor que seja todos no mesmo dia, enfim. Podemos começar por ti, Júlio, já que o Gerson abriu. Então, eu concordo contigo, Luciano, porque a gente sabe também, a gente não tem como esconder a realidade. Eu estou numa live. Estou numa live. Acho que teu microfone está aberto, Gerson. Eu fechei. Então, acho que eu concordo contigo, né, Luciano, principalmente porque a gente não pode negar a realidade do estado. A gente sabe que as torcidas de Inter e Grêmio são as maiores do estado, que tem boa parte de torcedores tanto do Brasil, do Pelotas,
do Caxias, do Juventude, do Noia, do Aimoré, que torcem para Inter e Grêmio e acabam acompanhando mais o clássico, às vezes, do que do clássico de Porto Alegre, do que o clássico regional, né? Acho que é uma forma, por mais que seja uma tentativa da Federação Gaúcha de manter os times numa briga para não chegar lá no final e disputar um clássico em condição muito desfavorável, acredito que do ponto de vista da audiência, inclusive da mobilização nas regiões, seja para o público no estádio, não é o caso agora, mas quando a gente voltar a ter público no estádio, para a gente ter mobilizações locais, é fundamental que os clássicos fossem espalhados durante o campeonato para que a gente pudesse aproveitar melhor. Senão a gente sabe como é, né? Aqui funciona muito como o futebol espanhol, né? Então a gente tem os dois grandes e acabam dominando muito da expressão da mídia, enfim, em todo o estado, né? Por mais que a gente tenha nas regiões a mobilização para os clássicos. Mas eu acho esse ano caiu, se eu não me engano, eles botaram os clássicos todos na 9ª rodada esse ano, Gerson. Tu vai por aí também, Gerson? Concorda ou não? Eu não tenho muita opinião formada, não, quanto a isso, tchê, mas eu acredito que ocorria assim em anos anteriores e daqui a pouco, digamos que o Caxias jogava lá em Veranópolis e o resultado, o Juventude precisava do resultado. O Brasil e o Pelotas, algum clássico assim, e daqui a pouco jogava com time de guri, time reserva, sem tanta motivação e acabava prejudicando o adversário da cidade. Eu acho que esse foi o objetivo deles terem feito essas rodadas dos clássicos tudo junto, que já tinha ocorrido alguma coisa desse tipo. A gente time precisar do resultado e o time da cidade, o adversário ia jogar lá contra o outro lá, entendeu? E daqui a pouco botava um time alternativo, alguma coisa do tipo, para que eu vou beneficiar o meu rival da cidade? E eu acho que esse foi o objetivo com que fizeram isso. Olha só, quem está pelo Facebook aí está vendo na tela, né? Quando a gente passar para o rádio, né? O pessoal pode não... Enfim, quem escutar pelo rádio, se for pelo rádio, talvez vá, e o pessoal não vai poder enxergar. Então eu vou ler igual. Eu coloquei aqui as estatísticas do Brapel na tela, tá? São 364 jogos, com 128 vitórias do Brasil, 124 empates, 112 do Pelotas, 514 gols do Brasil, 503 do Pelotas, e as maiores goleadas são todas bem antigas, né? São ali em 23, tem um 7-0 do Brasil sobre o Pelotas, tem um 7-0 do Pelotas sobre o Brasil em 13, e depois 2-6-1, em 17 a favor do Brasil, e em 48, né? Aqui os dois são a favor do Brasil, é isso, né? Enfim, esses são os números aí da... 4-0, não muito tempo atrás, 4-0 Pelotas, o Brasil era patrocinado pelo Guaraná Nevada, Liminha, Gilmar, os autores do gol do Pelotas, 4-0 eu lembro desse jogo. Isso aí foi em 98? É recente, década de 90. 98 ou 99, eu lembro desse jogo. Tá, eu coloquei ali os confrontos já para nós começar aqui a deixar um pouquinho mais pimentoso agora o programa, né? Vamos inverter de novo a ordem, Gerson. A maior vitória que tu lembra contra o Brasil? Ou foi essa mesmo ou foi alguma outra? Teve muitas. Não, uma que tu tenha que escolher assim. Não, as maiores vitórias, as mais legais que eu assisti na arquibancada foram na década de 80, né? Foram na década de 80, onde o Brasil também tinha um baita time, onde o Brasil tinha um timaço, Lívio, Bira, Andrezinho, Zezinho, Júnior Brasília, e o Pelotas com o Juarez, Sérgio Pérez, Paulo Ricardo, Ademir Alcântara. Aquela ali, eu acho que foram os tempos áureos dos Brapéis em Pelotas. Era uma época que não tinha tanta televisão a cabo, que não tinha essa facilidade de se assistir jogos no sofá. As torcidas iam para o estádio e aquilo era uma festa. E talvez tenha me marcado mais, porque durante esse período Pelotas normalmente foi vencedor.
embora o Brasil, na época, tivesse times que chegou às quartas de finais do Brasileiro em 83, eu acho que em 85 ganhou do Flamengo, e em 84, nessa época, ficou 13 brapéis sem perder para o Brasil. Isso durou 6 anos. E o Brasil, vários pés, eu lembro o Brasil já comemorando a vitória e a torcida do Pelotas ia gritando o Ademir Alcântara, e o Ademir Alcântara, invariavelmente, após 45 minutos, ou fazia o gol da vitória ou fazia o gol do empate. E esses aí foram os brapéis que mais me marcaram, e o Ademir Alcântara por ter sido ele o matador, né? O matador em praticamente todos os brapéis daquela época. Foram os brapéis que mais me marcaram. Se fosse para especificar, era um que o Brasil tinha empatado já no segundo tempo, e a 54 do segundo tempo, Toninho Costa cruzou, o Noslin era o goleiro do Brasil, saiu mal, e o Ademir Alcântara de cabeça botou para dentro, e ia 54 minutos do segundo tempo. 2-1 Pelotas, esse talvez tenha sido o brapel mais marcante para mim. E para ti, Júlio, qual foi o brapel vitorioso, né? Teu, mais marcante? Então, para mim é difícil também fazer uma análise de qual o brapel mais marcante. Eu sou um torcedor que começou a acompanhar agora nos anos 90, né? Nos anos 80 eu era bem pequeno, mas o relato que eu tenho da minha família, enfim, eram realmente grandiosos clássicos, esses dos anos 80. E, para mim, ali no final dos anos 90, que foi aquele momento onde o Brasil fez grandes campanhas no Gauchão, e que eu acho que foi quando eu mais assisti, inclusive, essa experiência traumática aí desses 4-0, que para mim... eu estava começando aí no estádio, e aí foi uma experiência traumática, assim. Mas eu não tenho um clássico definido, porque eu sou uma pessoa que eu vivo todos os clássicos. Para mim, todo clássico é bom. Então, por exemplo, se eu fosse falar um clássico marcante, podia ser até o último, né? Então, inclusive a gente perdeu o último, né? O penúltimo. O último também. Não, Júlio. O último deu o último não, o penúltimo. Né? Que para mim é uma coisa de mobilização, de movimentação. Eu gosto do ambiente do clássico, ganhando ou perdendo. Eu fico furioso de brabo quando eu perco, mas quando eu ganho, meu Deus do céu. E aí são coisas que para mim ficam muito marcadas. Eu não tenho um específico assim, né? Todo que ganha é bom, todo que ganha para mim é bom, porque enfim, dadas as nossas condições do interior aqui, o clássico ele é um campeonato à parte. Então, uma coisa legal de ver dos times de Pelotas, a questão dos, sei lá, uns 20 dias atrás, eu aqui na Ultra Esportes, a gente entrevistou o Guerrinha da Rádio Gaúcha. E a gente obviamente, perguntamos para ele o que ele achava do futebol do interior, né? E a resposta dele eu achei fantástica, assim. Ele disse assim, que se os times de Pelotas tivessem a estrutura financeira que os times de Caxias têm, seria fantástico, assim, seria fabuloso. Né? E aí eu estou perguntando isso porque eu estou colocando aqui que as duas torcidas, tanto a do Brasil como a do Pelotas, elas vivem muito os times, né? Por exemplo, o Pelotas, 2 anos atrás, foi campeão da Copinha aqui contra o São José e encheu a arquibancada de trás ali do São José, que é o mesmo espaço que o São José dá para o Grêmio, para o Inter. Ele lotou aquela arquibancada ali. E o Brasil, né, nem se fala, é conhecido por ser uma torcida que acompanha o time, né? E as rivalidades se dão muito nisso, né? Se dão também nas amizades, naquela gozação, naquela coisa assim, né? Gerson, qual é o teu amigo chavante que te enlouquece quando eles ganham, quando eles também? Tu tem um cara assim? E depois a gente já passa direto pro Júlio dizer também o amigo Lobão, que ele tem, que é o cara que indica ele, enfim, e essa relação, assim, como é que é isso? Eu tenho vários amigos chavantes, claro, com uma flautinha daqui, uma flautinha dali, sempre acontece, mas sempre com respeito, né? Sempre com respeito, porque tem que ser assim. O futebol a gente ganha, a gente perde, uma hora é um, outra hora é outro. Mas tem muitos amigos chavantes que antes era o telefone, agora é o WhatsApp que não para. mas
Acontece sim, bastante. Tu tem algum, Júlio? Tem dois que são chatinhos. O primeiro é uma relação familiar, né? Eu tenho um problema na família que é o seguinte: meu pai torce pro Pelotas. Meu pai é o único. Meu pai é a única pessoa que torce pro Pelotas, assim, mais próxima que eu tenho. E ele perdeu essa briga porque, tanto na minha família paterna quanto na minha família materna, todo mundo do Brasil. Meu avô é chavante fanático, foi chavante fanático, né, porque já faleceu, e ele botou isso no DNA. A maior dor do meu pai, inclusive, é o dia que eu, guri, sei lá, tinha 9, 10 anos, ganhei a minha primeira camisa do Brasil. Pá, aquilo doeu no meu pai de um jeito. Mas aqui o teu pai tem uma explicação para ele ser o único Pelotas da família? Não, eu pelo menos nunca encontrei essa explicação. Toda família tem isso, né, Gerson? Eu sempre perguntei para ele por que ele torce por Pelotas, e ele é torcedor mesmo, de ir pro estádio, de encher o saco e tal. Aí, então, ele é sempre uma pessoa que ficava incomodando bastante, assim, com relação a isso. E tem um outro que o Gerson deve conhecer, tu também, Luciano, que é o Gabriel Ribeiro, que hoje está aí, dirigente do Pelotas, né, o bate-gol, que bate toda hora. Quando ele começa com aquele que carrega as taças, eu já fico aqui, bate. Vamos parar por aí. E é legal que é o seguinte, né, o Gerson, toda família, tem umas famílias que são assim, né, que todo mundo é para um time e tem um só que é para o outro, que é o caso da minha família. Tu conhece, né, Gerson, minha família em Santa Vitória, né? É só o meu tio Mário que é Inter. O resto dos Mega em Santa Vitória, todo mundo é Grêmio. Ele é o único que é Inter. É só o Mário. É só o Mário que é Inter. A minha, até por não ser uma família muito grande. Pode falar. Não, é tudo Auro Cerulho. A minha não é muito grande e é tudo Auro Cerulho. Tá certo. Olha aqui, ó, eu tô levando vocês de barbada, tá? É fácil falar das vitórias e da família e tal. Agora eu quero saber o contrário. Qual é a derrota pro rival que mais doeu aí em vocês? Pode, quem quiser começar, que essa aí a gente às vezes não quer falar. Eu falo pelo trauma, né? Que eu era muito novo quando o Brasil tomou aqueles 4-0. Para mim aquilo foi uma tragédia de dimensões continentais, assim. Era como se... Não era comum esses resultados. Não era comum. Casa, né, Júlio? Resultado mais largo nunca era comum, né? Sim, e eu estava acostumado com o bom momento do Brasil. Então, para mim, ir para o estádio era uma coisa de quase ir ver o Brasil ganhar, porque era isso. Tipo, não que o Brasil ganhasse todas, mas o Brasil jogava muito bem, então aquilo me dava um ânimo. E aquela vez foi trágico para mim. Para mim foi E ainda mais que foi na Baixada, né? Além de ser 4-0, foi em casa, né? Foi em casa. E o Brasil tinha um patrocínio novo, que era do Guaraná Nevada, esse que era um patrocínio na época, acho que a Parmalat estava no Juventude, acho que era mais ou menos naquele período, e o Brasil tinha conseguido um patrocínio robusto, vamos dizer assim, que era o do Guaraná Nevada, que também patrocinava, se não me engano, o Uberlândia, que também estava em crescimento lá em Minas. E o Brasil estava numa época de investimento, aí levou 4-0 e nós saímos cantando Guaraná, me lembro. Tu estava no estádio esse dia, Gerson? Tu foi no estádio ou Claro, eu acho que desde sei lá, início da década de 80, na verdade, para não mentir, desde a década de 70 eu já estou no estádio. Eu cresci dentro da Boca do Lobo, juntando bola e correndo naquela volta, e depois acabei ainda jogando, né? Depois acabei jogando infanto, juvenil, juniores. Ô Gerson, e para ti, hein? Qual foi a derrota para o Brasil que mais te doeu? Foi também nessa época. O Pelotas, como eu vinha dizendo, né, com muito tempo de vencibilidade, e eu lembro um jogo de noite, rapaz, e até o cara era meu parceiro, meu amigo, que eu trabalhava no banco na época, e ele era meu cliente no banco. Eu trabalhava no caixa, ele ia sempre no meu caixa, e nós acabamos fazendo uma amizade, e ele era o centroavante do Brasil.
mais ou menos como essa que eu te contei do Ademir Alcântara, aos 54 ele fez. Essa acho que também estava 1-1 o jogo na Baixada e também já passava dos 45, também já ia na casa dos 50. Eles acabaram tirando a arruda da orelha do Juarez, num lance que o Juarez caiu, eles acabaram roubando a arruda do Juarez goleiro do Pelotas. E no lance de escanteio também, 50 e poucos, bola na área, e o Gilson Cabeção, que hoje é treinador do Aimoré, hoje é o treinador do Aimoré, e o Gilson meteu naquela goleira de fundo do Brasil lá e virou o jogo. E o Pelotas, não foi o Brapel que o Pelotas perdeu a invencibilidade, porque ele perdeu a invencibilidade foi um gol do Lambari. Do Lambari quando jogava pelo Brasil. Lambari que jogava no teu time lá no Mundial, lá em Tóquio, lá aquele Mundial meio de brinquedo, com a Copa Toyota, aquela que o Lambari meteu. Vai sobrar só pro Júlio, não vai sobrar pra ti. O Lambari estava jogando no Brasil. E o Lambari estava jogando no Brasil e o Lambari fez o gol. Mas não foi esse o mais doído. O mais doído foi esse gol do Gilson. Gilson Cabeção naquela goleira do fundo lá, o Gilson nos mandou. E pior, agora lembrei. Eram os quatro, Brasil, Pelotas, Inter e Grêmio. Era um quadrangular final. O Pelotas ganhou do Grêmio no Olímpico, gol do Luiz Carlos Gaúcho, no quadrangular final. Ainda tinha o segundo turno. E depois o Pelotas perdeu pro Grêmio aqui. E nesse quadrangular era esse jogo do Brasil. Pelotas, Brasil, Inter e Grêmio era o quadrangular final. E o Brasil matou o Pelotas naquele gol com o gol do Gilson. E o Brasil acabou indo, acho que até mais longe que o Pelotas naquele quadrangular. 92, talvez. Acho que 92, acho que o Cassiá, isso mesmo, Cassiá Carpes era o treinador do Pelotas. Esse foi o Brapel mais doído, o gol do Gilson, Cabeção. Deve ser 92, sim, porque se eu foi, não me engano, 92, Cassiá. A primeira vez que Cassiá, eu fui o treinador do Pelotas. Isso, porque 93 o Gilson joga no Grêmio. Eu já acho. É difícil o cara lembrar tudo, tia, mas eu acho que nesse gol do Gilson aí já não era o Juarez o goleiro, não. Era o Gomes, aquele que jogou no Grêmio, no Cruzeiro, lembra? O Gomes, sim. A primeira vez que eu fui na Baixada ver um jogo do Brasil foi um primo meu que eu fui passar férias em Pelotas e esse primo meu era Brasil e me levou para ver um jogo. E eu lembro até hoje, era Brasil e Glória. E o Gilson fez o gol. O Brasil ganhou 1-0 com o gol do Gilson. Então aí eu me lembro que porque em 93 o Gilson foi pro Grêmio, né? O Gilson, na verdade, ele era junior no Grêmio. Ele era junior e ele subiu no Grêmio como juniores do Gilson. Aí depois eu acho que ele estourou no Brasil, fazia gol de tudo que é jeito. E acho que voltou pro Grêmio. Isso, exato. O Jardel Santiago está nos dando parabéns pelo programa e diz que novamente os debatedores qualificam o debate. Muito obrigado, Jardel, pela tua audiência. E a gente vai, pelo menos uma vez por mês, vai ter o Rivalidades. E nós vamos até pular para outros esportes, viu? Daqui a pouco vai ter rivalidade entre boxeador, entre time de basquete. O negócio é a gente... tem uma aí que eu sou capaz de fazer, o Gerson, só que aí eu não vou poder apresentar, tá? Porque eu vou ter que estar num dos lados que é Piquet e Senna. Porque Piquet é o maior gênio que já teve na Fórmula 1, entendeu? E aí essa aí eu não vou poder apresentar, porque se eu apresentar eu vou tender para um lado. Eu sou petista na Fórmula 1, de carteirinha. Não, Gerson... Só rapidinho. Eu sou Piquet, rapaz. O Senna acelerava muito, mas o gênio era Piquet. Fala, Júlio. Não, que eu comecei a rir muito aqui quando o Gerson comentou do Juarez por causa das coisas que aconteciam na infância, que a galera ia jogar futebol, assim, a minha turminha lá ia jogar futebol, e sempre tinha um que ia jogar de goleiro e botava um pedaço de capim qualquer na orelha para imitar o Juarez. É sensacional. A gente tem tanta figura assim, né? O Gilson é uma grande figura, né? O Juarez era um grande goleiro, cara, mas em Brapel eu acho que ele incorporava. O Brasil dava bolaço, ele pegava tudo, aí ia na frente, o Ademir Alcântara matava. Gerson, para quem é mais novo, tá, que não conhece essas histórias, explica essa história da arruda do Juarez. O Juarez era, ele tinha as superstições dele, né?
E ele sempre... E nessa época eu tava lá no Pelotas também. E aí o Juarez, claro, era goleiro profissional, pegava tudo, em cada brapel, e ele sempre com a rudinha atrás da orelha. Sempre com a rudinha. E até que num brapel desses aí, os caras... E pegava tudo, né? Com aquela ruda e pegava tudo. Até que num brapel desse tiraram a ruda dele. Na hora que tiraram a ruda dele, coincidência ou não, o Lambari fez o gol. E acabou com a invencibilidade do Pelotas de muitos anos. O Pelotas ficou sem perder brapel. E o Brasil, um cano de time na época. Mas o Pelotas também era bom. E o Juarez tinha essa mania. E, às vezes ele contava também que deixava alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa, ele dava um chute e saía. Ele era um quadro, Juarez. Gente boa. Ele era um monstro no gol. E tu, Júlio, tu tem algum tipo de ritual para dar sorte aí quando tem brapel ou não? Quando tem brapel, ritual não tenho. Eu tenho as coisas que eu faço por exemplo, o dia é do brapel. Então tudo que eu fizer, eu vou fazer pensando na hora do jogo. E uma coisa que agora virou uma tradição há pouco tempo, que é sempre estar com uma camisa do Brasil. Sempre. Né? Assistir, ou no lugar que for, eu tenho que estar com uma camisa do Brasil no dia do clássico, senão não dá problema. E coincidentemente, eu tava com uma camisa cinza agora no último, tá? Só para constar. Isso não vai acontecer de novo. Cinza do Brasil ou só cinza? Só cinza. Era uma camiseta cinza normal. E eu vacilei. Tava civil. E aí eu vacilei e aí deu no que deu. Isso não vai acontecer mais. E tu tem alguma coisa que te faz diferente, Gerson? Não, se deu certo no jogo passado, eu vou com a mesma. Até quando... Se eu for com a hora que dá errado, eu troco. Mas enquanto se tá dando certo, eu continuo sempre com a mesma camisa pro jogo. Tu sabe que quando eu compro uma camisa do time que eu torço, né, seja ela a do Rio Branco, ou a do Grêmio, enfim, né, ou a do Brasil, ou a do Nacional de Montevidéu, que são os times que eu gosto, eu não estreio ela num jogo que eu acho que é difícil de ganhar. Ela não pode estrear com derrota. Eu espero um jogo contra um time bem pior que o meu, daí eu estreio ela. Porque ela não pode perder na estreia. Olha só, uma outra tela que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu achei bem interessante, tá? Eu nunca tinha prestado atenção nesses números, e eu achei bem legal. Eu vou compartilhar com vocês aqui, que é os títulos dos times. Eu busquei isso aqui, foi na Wiki, tá? Na Wikipédia. Então, ali, ó, olha só que parelho, cara. O Brasil tem a total 48 títulos e o Pelotas 49, ó. Um gauchão para cada um. O Brasil foi 10 vezes campeão no interior, o Pelotas 8. Aí tem ali região litoral, que antigamente tinha os campeonatos por região, né? 7 do Brasil e 9 do Pelotas. O Brasil tem 3 acessos, o Pelotas tem 2. Copa FGF, o Pelotas tem 2. Copa Governador do Estado, o Brasil tem 1, assim, Sul Fronteira 1 para o Brasil, 2 para o Pelotas. Supercopa Gaúcha, o Pelotas tem 1. Recopa Gaúcha, o Pelotas tem 2. E Citadino, olha só, eu não sabia que tinha sido disputado tantos citadinos assim. Tem 25 do Brasil e 22 do Pelotas, e aí totaliza 48 títulos para o Brasil e 49 títulos para o Pelotas. Parelhinho, né, pessoal? Exato. Parelho, mas aí é toda a história, né? Toda a história. Eu peguei isso na Wiki, ó, na Wikipédia. Tem algum aí que gostariam de destacar aí? Eu não sei se tem algum que eu queria destacar, mas eu acho que assim, ó, tem uma coisa que é muito legal que tu mostrou aqui, Luciano, que tanto se a gente pegar os dados do clássico, né, no sentido de ver vitórias do Brasil, vitórias do Pelotas, empates, gols do Brasil, gols do Pelotas, e agora com esses dados do campeonato, a gente vê uma rivalidade, né, que é algo grandioso, assim, tipo, tudo tá bem parelho, tudo é bem dividido, os times ganham títulos e levam o clássico a sério,
E mesmo que um esteja em cima em alguma questão, é muito bom a gente ver isso, de como a rivalidade ela realmente existe, né? Porque tem lugares que a gente vê que se criam rivalidades, né? Aqui não é uma rivalidade criada, tá aí a rivalidade, né? Tá feita, tá posta em números, né? Eu acho isso muito legal e muito importante pra gente, assim. E aí, algum título, Gerson, tu gostaria de destacar? Eu acho que o crescimento do nossos times, eles passam por título, sim. E o Brasil enfrenta isso. O Brasil enfrenta esse problema hoje, porque até pelo crescimento do próprio Brasil, né? O Brasil conseguiu da série, desde a época do Zimmermann lá, né? Ele subiu da D para C, da C para B, onde se mantém até hoje. Mas aí acaba que não consegue dar a volta olímpica, como eu digo, né? Não consegue ganhar, não consegue. E isso eu não sei até que ponto não afasta o próprio torcedor do estádio, porque eu acho que o grande objetivo é ganhar. Se eu pegar agora e te contar, na última década o Pelotas ganhou Taça Lúcio Martins, o Pelotas ganhou Taça Seu Berardi, o Pelotas ganhou Taça Sul Fronteira, ganhando o clássico dentro da Baixada na Sul Fronteira, que deu direito à Supercopa, ganhar do Inter do Alisson, na época do Alisson, ganhou a Recopa agora do Grêmio com Ferreirinha, com Isaac, com Darlan, né? E deu a volta olímpica em cima do Grêmio, como já tinha dado a volta olímpica em cima do Internacional do Alisson, como já tinha ganho do São José a Copa Seu Berardi dentro lá do estádio de São José. A própria divisão de acesso é um título que trouxe aquele sentimento de Pelotas, sabe? O cara via na segunda um acesso, mas aquilo quase fez a torcida invadir campo, aquilo fez a torcida levantar jogador. O Brasil, acho que passa por esse problema, até pelo seu de hoje, galgando espaço maior, e não vai atrás. O Pelotas, o objetivo do presidente do Pelotas, organizando toda a casa, tentando fazer um crescimento com estabilidade, não o próprio crescimento do Brasil, que foi um crescimento, como o próprio Júlio concordou comigo, um crescimento empurrando, com dívida, mas vai indo. E claro que o Pelotas também gostaria de estar numa Série B, claro que gostaria, mas para isso tem que ser esse crescimento também fora do campo, porque senão esse crescimento não vai durar muito. Vai chegar ali na frente as próprias trabalhistas, o próprio não pagar INSS, que vai acabar arrebentando com o clube, mesmo ele estando numa Série B. A gente está vendo isso com o Cruzeiro de Minas agora, e numa derrocada. E eu acho que o título, esse tipo de título, é muito importante para o crescimento e para trazer esse clubismo. O Brasil, eu cresci vendo o Brasil com aquela charanga do Brasil lá no meio, a charanga do Vanderlei, aquele barulhão, sabe, Júlio? Hoje o cara ia assistir os jogos do Brasil na Série B, eu vejo uma torcida de branco no fundo lá, que eu não sei quem é, mas tu vê que é meia dúzia. Isso aí nós temos que voltar a trazer. E como é que a gente vai voltar a trazer? Ganhando, mas para ganhar tu tem que ter uma organização fora do campo. Os nossos times, cara, o meu time, por exemplo, não ter uma divisão de base, não ter o júnior para fazer o jogador para depois tu poder vender, que é o que faz o Inter e o Grêmio. O Inter e o Grêmio fazendo jogador e vendendo para a Europa. Nós não conseguimos fazer jogador hoje nem para botar na dupla Grenal. Eu lembro do Michel Bastos, um dos últimos, eu acho que saiu no Pelotas. O Brasil agora conseguiu, acho que, fazer juniores, porque era uma obrigação, né? Jogando Série B, acho que tinha que ter juniores, e aí já conseguiu vender, se não me engano, Luiz Henrique, pode ser, eu acho que é o centroavante, e eu acho que, não sei se não tem um Fabrício também, o próprio, eu acho que é Christian, não sei se é do Brasil, mas é guri de baixo. Eu acho que tem que voltar a ser isso. Lá na década de 80, como eu vinha falando, o jogador era feito em casa. Celso Guimarães era daqui, o Paulo Ricardo era daqui, o Silva do Brasil era daqui, o Hélio do Brasil era daqui, o próprio Aloysio do Brasil era daqui. Hoje a gente traz tudo lá de São Paulo, de pacote. Aí tu traz de pacote, pagando um monte de grana, termina o campeonato, rescinde, ficou um salário para trás, bota na justiça, e aí as nossas derrocadas. Quando o Guerrinha falou lá dos times de Caxias, Luciano, Deus o livre, se Pelotas e Brasil tivesse a grana que gira lá em torno na Serra.
Se tu vê, esse troço é cíclico, cara. Quando o Pelotas ganhou em 30, onde é que estava a força econômica? Estava na Zona Sul, quem é que ganhava? O Pelotas, o Guarani de Bagé, o Brasil, o São Paulo de Rio Grande. Agora, se pegar dos anos 2000 para cá, quem é que ganhou? Caxias, Juventude, eu acho que o Veranópolis chegou, e por aí afora, a Serra. Quando, na verdade, a grande rivalidade, o grande amor, o grande clubismo pelo futebol está em Pelotas. Em Pelotas, sim, a gente rivaliza contra Porto Alegre. Em Pelotas, a gente torce para o Pelotas, a gente torce para o Brasil. A gente não torce para o Inter, a gente não torce para o Grêmio. O que faltava é os nossos diretores enxergarem isso e trabalharem melhor. Assim como talvez até a Serra trabalhe melhor. O problema da Serra é que ela talvez não tenha o que a gente tem. Esse torcedor raiz. Eu acho que a região sul toda, né, tem bastante torcida local, mas obviamente que em Pelotas isso é mais forte. Ô, Júlio, ele levantou vários pontos, o Gerson, um deles eu achei muito, muito interessante, eu quero a tua opinião. Ele falou ali a respeito da torcida do Brasil. O acesso a B, claro, financeiramente é ótimo e tal, mas aí entra junto também nesse bolo a questão de arrumar o Bento Freitas, né, que deu aquele problema lá e tiveram que reconstruir toda a parte. Mas as últimas vezes que eu fui no Brasil, no Bento Freitas, eu também senti isso aí que o Gerson disse. Eu digo, o povão não está mais aqui dentro, né? Como é que vocês veem isso aí, Júlio, a tua visão, tu que é torcedor do Brasil? E um abraço para o Arthur Rota, que nos manda e a tua pergunta eu já vou responder, Arthur. Grande Arthur. Nosso amigo. Bom, assim, tem vários fatores aí que levam a gente a ver esse negócio da torcida, né? A primeira é que durante muito tempo, e eu vou falar isso bastante tempo, principalmente com o ascenso do Brasil, conforme foi subindo da D para C, da C para B, foi o valor do ingresso, né? Isso afastou as pessoas do estádio, desmobilizou muito, muito da torcida. As pessoas não conseguiam pagar. E a televisão, né, Júlio? E a televisão, né? Os jogos do Brasil começaram tudo a vir na TV. E o ingresso caro. Agora, era isso. Tu ia num estádio, por exemplo, se tu pode ver o jogo de graça em casa e pagar R$60, para o torcedor médio, para o torcedor mais comum, não os doentes fanáticos que nem a gente, não vai no estádio. Não vai no estádio. Tu vai pagar R$60 para ir num estádio? Não vai, né? Aí tem outros fatores, tipo, o futebol hoje, cada vez mais, ele é feito, falando no futebol profissional, ele é feito para as pessoas não irem no estádio, ou quem ir não ser mais daquela mesma característica que a gente tinha antigamente, né? Daquela bagunça da coisa e tal. As torcidas organizadas, algumas se mantiveram, outras não, mas a mobilização das torcidas organizadas hoje ela não é tão grande quanto já foi em outros tempos. O Brasil mesmo hoje tem algumas torcidas organizadas, mas as torcidas organizadas elas estão divididas nos dois lados do estádio, né? Não ficam mais juntas, né? Tem alguns que ficam na arquibancada norte, outros na arquibancada sul, né? Esses de branco, por exemplo, que o Gerson comentou, é o pessoal da Máfia Chavante, que fica ali com a camisa 7, e de um lado, aí do outro lado fica a Garra, e a gente não consegue mais ter uma dinâmica. Inclusive, até a dinâmica de torcer mudou, né? E a gente vê o estádio cheio, por exemplo, no Brasil aqui, a gente vê o estádio cheio, com mobilização, com gente fiel ao Brasil no estádio, quando o ingresso reduz. Quando o Brasil, por exemplo, estava passando por aperto na Série B, o ingresso era reduzido a preço de R$10 a R$20. Todo mundo ia para o estádio. Copa do Brasil fazia promoção, ano passado mesmo teve isso, né? Estádio lotado. Claro, não vai parecer tanto porque as obras, né, prejudicaram bastante, mas as pessoas não vão no estádio com todo esse processo que tem acontecido. O processo do futebol mundial é de afastamento de algumas pessoas do estádio, de afastamento do popular do estádio, do torcedor popular, né? Agora o Inter mesmo tem um movimento interno dentro do Inter para fazer um ingresso popular lá para o pessoal poder ocupar o estádio, porque é um estádio que está desocupado. A gente olha um jogo do Inter, a gente vê aquele meião ali vazio, a gente vê jogos de vários clubes que fazem exatamente isso.
tira as pessoas do estádio. Vale mais a pena que a pessoa pague o pay-per-view do que pagar para ir no estádio. Né? O pay-per-view é o custo de uma mensalidade. O gaúcho da geral, torcedor do Grêmio, virou deputado estadual, nem sei qual é o partido e não é política aqui o papo, não é isso que eu quero dizer. Ele virou deputado, se elegeu, né? Foi votado e é deputado estadual hoje no Rio Grande do Sul, e ele tem um projeto na Assembleia que foi divulgado na época pelas rádios, eu não sei se ele foi aprovado, se andou para frente, se não andou, de criar um ingresso popular para aquelas pessoas que pertencem aos programas sociais, por exemplo. Aí eu não sei se isso abrangeria todos os estádios, ou era só os estádios acima de 10 mil pessoas, enfim, eu sei que tinha uma iniciativa nesse sentido, eu não sei se isso aí deu certo ou não, eu me lembro de um tempo atrás ter escutado essa notícia, era só esse, que vem no mesmo sentido do que vocês estão falando, né, e o Arthur Rota aqui comentando com a gente, né, 60 conto é muito, gourmetizaram o futebol, ele perguntou quando que é o Brapel, e o Brapel não tem data, mas é na 7ª rodada, tá? É na mesma rodada que... Aliás, na 7ª não. Deixa eu ver aqui que eu errei. É na 9ª rodada. É na mesma rodada que tem Grenal, Esportivo Ipiranga, Caju, São José e São Luís, Aimoré e Novo Hamburgo, tá? Então, esses enfrentamentos são todos na 9ª rodada. Sabe para qual é o time do Arthur, Júlio? O Arthur torce para Chape. Ah, tá, eu achei que tu ia dizer outro time, não, o Arthur é chapecoense, exatamente, ele é de Chapecó, né? Tu torce pra Chape, né? Torcedor da Chapecoense. Vem cá, na 9ª rodada vai ter Brapel, então, e eu quero saber de vocês aí, vamos começar pelo Gerson, quem tu acha que pode decidir a favor do Pelotas, ô Gerson, esse Brapel, da 9ª rodada? Falta um pouco de tempo ainda, né, mas se fosse hoje... Quem? O jogador? Isso. É muito relativo, Vamos lá, Bustamante. E tu, Júlio, quem tu acha que pode ser o cara do Brasil no papel, Júlio? Eu tô tentando pensar aqui alguém, porque eu ia pedir um tempo até para pegar um Rivotril aí, pensando nesse clássico agora, porque tá difícil. Não, eu tô... É sério, eu tô um pouco apreensivo ainda com o time, mas eu não vejo um destaque individual, assim. Talvez o Mateuzinho, porque sim, porque eu acho que... O clássico do papel vai ter gente nova, né? Vai ter gente nova. Vai ter gente chegando. O time tá completamente ainda sem isso. Mas acho que, bom, o Brasil, o que vai garantir muita coisa no Brasil é a solidez defensiva, porque a defesa se manteve. Talvez agora com um pouco mais de entrosamento, com um pouco mais... Chegou o lateral direito agora, o último que chegou foi o lateral direito. Vamos ver se conseguimos entrosar bem a defesa para ver se resolve lá dentro. Lá na frente, né? Mas eu acho que não tem um jogador assim diferencial. Ainda não tem um jogador diferenciado. Então já vamos emendar contigo mesmo, Júlio. Vamos inverter a ordem. Quem do Pelotas te mete medo? O Pelotas tem um monte de jogador bom. Não. Mas eu acho que esse que o Gerson falou aí é muito bom, cara. Eu gosto desse cara. Bustamante. Ele é uruguaio, né, Gerson? Ele é paraguaio. O Bustamante. Ele fez um gauchão pelo Novo Hamburgo, bom, fez um baita gauchão, e aí tava jogando Série A com o CSA. Ele jogou no CSA Série A, eu acho que agora na última jogou B, né? O CSA jogou A. Acho que jogou B. Ele jogou no CSA agora essa última temporada. E o CSA, até aparece no Brasil também. Ele jogou no Vitória da Bahia, no CSA, ele é um jogador, era uma contratação dita como meio diferenciada do Pelotas. Até agora ele mostrou ser rápido, mostrou ser aquele jogador baixo, rápido, joga pelo lado direito com a perna esquerda, puxando para dentro. Não conseguiu ainda gol, não conseguiu, mas tu nota que ele pode render, sim, ele é muito rápido.
o Bustamante. O CSA, se eu não me engano, ele ficou ali em 5º ou 6º da B. Ele disputou quase que até o CSA, na verdade, lembrei, o CSA perdeu com o Juventude. Ele brigou com o Juventude até a última rodada, isso, né? O CSA brigou com o Juventude e acabou ficando. E passou o Juventude. O Jardel Santiago dizendo: tomara que este ano o Brasil invista em time para buscar subir para A. O Jardel, ele comenta quase todos os programas, eu até hoje não descobri o time dele, mas não precisa, né, Jardel, se não quiser, não, porque ele comenta com todos, sabe, sempre tem um bom argumento. Sim. E como a gente faz aqui, daqui a pouco o Jardel vai estar participando aqui com a gente também, não demora muito. Olha só, uma coisa que eu falei lá no início do programa, a gente falou um pouco, vamos falar um pouco da atualidade agora, né? E eu vou colocar aqui na tela para quem está aqui com a gente no YouTube a classificação do campeonato estadual. Mas eu vi alguns jogos do Pelotas, casualmente, eu acabei vendo mais jogos do Pelotas do que do Brasil nesse início de campeonato, e o que eu vi me agradou, Gerson, porque eu vi um time que tenta, né, ou é rápido, com toque de bola assim bem trabalhado, e uma coisa que eu acho muito importante no futebol, tu é treinador, eu não, né? Eu sou mais torcedor, já fui muito comentarista também, muito metido, mas treinador eu nunca fui. Mas uma coisa assim que quando eu gosto de ver quando o time tá bem é o seguinte, quem tá com a bola não tem que inventar nada, ele não tem que ser um gênio, porque algum companheiro dele se deslocou, então é só ele tocar ali, o cara já passou, né? Tu vê que o time tá bem armado quando tu vê esse tipo de jogada, né, Gerson? E pelo menos os jogos que eu vi do Pelotas, me pareceu isso este ano. Não, eu também gostei. Na verdade, eu só não vi, que eu não consegui acessar, cara, no Globo Esporte, eu não consegui acessar o jogo contra o Ipiranga, eu não consegui acessar. E aonde foi o pior jogo do Pelotas, né? Mas, no mais, o Pelotas vem com um trabalho desde a Série D. O Pelotas, na Série D, classificava 4, ele teve entre os 4 durante todo o campeonato, na última rodada saiu. E o Pelotas sempre com essa proposta de muito toque de bola, muito toque, mantinha a posse da bola e daqui a pouco não ganhava o jogo. E isso começou, e sabe que o jogo, claro que é muito mais bonito, né? Claro que é bonito ver o Pelotas jogar hoje, aquele toque de bola. O que todo mundo estava reclamando era da falta de objetividade. Toca a placa, toca e não agride. Ontem ele conseguiu ter esse toque de bola, ontem ele conseguiu ter a posse de bola, ainda no 11 contra 11, que depois o Juventude teve um expulso, mas ainda no 11 contra 11 o Pelotas estava mandando no jogo, marcando pressão, sempre tinha a bola com qualidade, e ontem ele teve a objetividade, fez 3 gols, podia ter feito mais 3, no mínimo, né? E ele conseguiu. Agora, isso te dá garantia? Não sei se ele vai conseguir manter no próximo jogo. Time em formação, será que vai conseguir? O Cobalcini, depois do jogo contra o Ipiranga, eu fiquei até 1 da manhã escutando, achando que ia cair o Cobalcini, porque a pressão da torcida é grandíssima. Não classificou na Série D, empatou as 2 primeiras, perdeu a 3ª, fora Cobalcini. Aí o presidente resolveu manter o Cobalcini e ontem era um jogo, se ele tá fora e o trabalho morreu. Né? Agora, com a vitória de ontem, isso dá para ele fôlego, né? E toma que se o Pelotas conseguir, durante o resto do campeonato, manter o padrão de atuação que teve ontem, certamente vai brigar para ficar entre os 4, E o Pelotas, diferentemente do Brasil, precisa, porque ele tem que conseguir classificar uma classificação para a Série D, até para que consiga ter o calendário cheio, né? Hoje o Pelotas vai contratar um jogador, estava para contratar o Neto, aquele atacante que iniciou no Internacional, que está no Brasil. O Neto estava certo para vir o Pelotas. O Pelotas tem calendário até o final do gauchão, certo? Depois provavelmente vai jogar outra copinha, alguma coisa. O Brasil daqui a pouco tem toda a Série B para jogar, ofereceu o contrato, perdeu o jogador, entendeu? Então o calendário cheio para te contratar, contrata o jogador por um valor bem menor. Se o cara joga por um valor menor para que tenha o ano inteiro de contrato, né? E isso faz falta, o calendário cheio. Então o Pelotas briga por Copa do Brasil e por Série D nesse brasileiro, né? E para isso ele tem que ficar à frente de quem não tem série. Por exemplo, o Brasil não seria adversário, teoricamente, a nível de conseguir a classificação. O Brasil já está na B, São José já
tá na C, Ipiranga na C, então aí vai diminuindo, tem que ficar na frente de alguns times que não tem também a vaga assegurada. O Pelotas tem que assegurar essa vaga na Série D para que consiga subir para C e estruturando chegar também na B, onde o Coelhão tá e tá com mérito. E aí teríamos um Brapel transmitido para todo o Brasil, hein? Seria fantástico. Aí sim, né? Para todo o país. Aí sim, vem a força do Brapel e até... dois. Hã? Não seria um, seria dois, né? Um em cada turno. Claro. Porque a B é 2 turnos. Aí eles iam ver o que é a força de um clássico. O Jardel Santiago dizendo que o time dele é o único campeão de tudo. Ô, Gerson, quando tu falou que o Pelotas tinha um problema de tocar e não definir, eu até me lembrei de outro time gaúcho. Esse é o que tem o mesmo problema. Toca e não chuta. Toca e não chuta. Não é. E aí tá na área, volta lá. O Pelotas vinha acontecendo isso. Enquanto o Ipiranga tocava desde lá do goleiro, né? A nova forma, sai jogando desde lá de trás. Daqui a pouco toca. Lateral esquerdo errou um passo pro zagueiro, gol do adversário. Pegando carona aqui numa... O São Paulo também era um time que definia. São Paulo tomou aquele sarandeio do Inter, 5-1, foi exatamente isso. Foi uns 3 ou 4 erros de defesa no toquezinho saindo do goleiro. E foi um time que também e não esses treinadores conseguia. da nova geração, que são mais teóricos, eles ficam com essa tendência, né? Essa tendência de jogar esse tipo de futebol hoje. A coisa que eu não gosto desse tipo de... Eu não sou contra, viu? Desde que bem feito. E que tenha jogadores para isso, né? Mas o que eu... Oi, desculpa. Não, eu estou dizendo que eu não sou contra, desde que tenha jogadores para isso, tu consiga executar bem, né? Mas uma coisa que eu não gosto dessa teoria nova é obrigar o goleiro a sair jogando, cara, porque tem muito goleiro que não sabe jogar com os pés, não adianta. Isso é uma coisa cultural, o pessoal não entende, desde criança o pior vai pro gol, cara. É assim, meu. Mas não é verdade, ô Gerson. É verdade, tu era goleiro, não era no futsal. Não, eu digo aquela brincadeira de criança mesmo, assim, na esquina de casa, na calçada, no campinho, não na escolinha, né? Eu tô falando aquela brincadeira, né? Olha esse Volpe que entregou esse time de São Paulo, nesse último brasileiro, com esse estoque dele lá também. Eles entregaram vários. Pegando carona no que eles entregaram vários do São Paulo. Pegando carona no que o Jardel tá dizendo, né? O Jardel quer ver 4 times do Rio Grande do Sul na A e 3 na B, pelo menos, né? E eu também, né? E eu quero uma opinião de vocês rapidamente, e vamos começar pelo Júlio, já que o Gerson estava terminando o assunto anterior, sobre como um todo, tá? O que vocês acham que o futuro dos estaduais, certo? Porque a Globo já meio que largou de mão os estaduais já há algum tempo, né? E eles vêm muito segurando também, não podemos deixar de falar a verdade, né, Júlio? Muito segurando no prestígio que o Campeonato Paulista tem. O que tu acha que vai acontecer com os estaduais? O que tu tá vendo aí? Como é que tu vê isso? Eu sou um entusiasta dos estaduais, principalmente porque eles mobilizam, né, várias regiões do estado que às vezes não são mobilizadas pelo futebol. Mas é meio que eu enxergo, né, meio que os estaduais a caminho de um fim. Não sei se vão ser criados novos torneios, como vão ser, se vão ser criados torneios regionais, alguma coisa vai acontecer, mas os estaduais eles tendem ao fim, né? Primeiro porque eles de uma forma ajudam e prejudicam, né, por conta da questão do calendário, e segundo porque com o desinvestimento, o que mantinha boa parte dos estaduais era a verba de TV, né, e hoje cada vez mais cai. Eu acho difícil. Os times grandes de todo o país, eles não valorizam mais os estaduais, né? Inter, Grêmio, no Paraná mesmo, o Atlético Paranaense joga com time sub-23 já faz alguns anos, já que joga o estadual com time sub-23. Em São Paulo, isso acontece muito também, principalmente nas primeiras rodadas, e isso vai desvalorizando
pouco... Um parêntese, Júlio, parêntese aí no que você está falando, que chega a ser engraçado. Para dar o up aí nas primeiras rodadas, a Federação Paulista marcou Palmeiras e Corinthians para a segunda rodada, né? E aí deu a casa do Palmeiras jogar entre as duas finais da Copa do Brasil e ter um monte de casos de Covid no Corinthians, acabou que jogou os dois time B. Sim, é isso. E iam acabar jogando provavelmente, se não fosse o calendário, provavelmente iam jogar com times mistos mesmo assim. Então a gente vê mesmo uma desvalorização grande dos estaduais, né? Então acredito que agora em seguida nós não vamos ter mais estadual em seguida aí para assistir. Mas enfim, vamos ver. E aí tem todo o reflexo aí. Olha aqui a responsabilidade em cima de ti, Júlio. O Arthur Rota dizendo que tu era o Balotelli da boleiragem de segunda-feira. A boleiragem de segunda-feira era um futebol que a gente fazia lá em Porto Alegre, toda segunda-feira de noite. E aí, pô, né? O gordinho aqui guardava uns golzinhos, na humildade. Ô, Gerson, como é que tu vê aí, rapidamente, o futuro dos estaduais aí? O que tu acha que vai acontecer? Como é que tu vê isso? Tá fechado teu microfone, Gerson. Microfone fechado, Gerson. Gerson, tá me ouvindo? Teu microfone tá fechado. Acho que agora Gerson, deu. Nesse momento, agora sim, ligamos o microfone. Os estaduais, nós estávamos falando, né? Eu concordo com o Júlio, o time grande realmente não tem interesse, o interesse maior, eles jogam, porque eu acho que ainda o valor financeiro que eles arrecadam de televisão, coisa assim, ainda e mais as federações, né? As federações que votam no presidente da CBF, eu acho que força isso e por isso ainda tem. Mas o que é uma pena, né? O que é uma pena, eu sou da época que o gauchão era jogado praticamente todo ano. Não lembro exatamente como acontecia, mas ia praticamente todo ano. Essas épocas que a gente estava falando 6 antes, meses, estádio né? lotado lá em Pelotas, tinha o Brapé, a gente jogava praticamente todo ano os estaduais. Eu acho que hoje teria que fazer alguma coisa diferente quanto a isso. Eu não sei exatamente de que maneira, mas teria que fazer alguma coisa diferente em relação a isso. Eu imagino até que, sei lá, eu acho que quem está jogando série nacional entraria no final de uma competição e juntava o resto tudo para jogar o ano todo. Desde o Guarani de Bagé, que está na terceira, o Bagé, que está na segunda, até para que renascesse esse time de novo, Rio Grande, São Paulo de Rio Grande, entendeu? Jogava tudo junto, A, B e C, hoje, e os times que estão em alguma série de brasileiro entraria, talvez no ano seguinte, fevereiro, março, na época do gauchão, sabe? Entrava só para jogar poucos jogos contra quem ganhou lá durante todo o ano, e aí juntava num bolo só, que aí nós ia ver de novo time que era tradicional, o Bagé, o próprio Inter de Santa Maria, um time com torcida, São Paulo de Rio Grande, entendeu? Hoje a gente tem, daqui a pouco, temos que olhar jogo, nada contra, mas temos que olhar jogo do Cerâmica, temos que olhar jogo de times desse tipo, 15 de Campo Bom, nada contra, dizendo, mas times sem comparação de estrutura, de torcida, lá em Campo Bom, deve se torcer pro Inter, pro Grêmio, entendeu? Esse tipo, eu tinha que renascer essa rivalidade mais intermunicipal, onde de novo São Paulo e Bagé, Inter de Santa Maria e Guarani de Cruz Alta, ou São Luís de Juí, entende? E talvez os times que tivessem série de brasileiro entrariam lá talvez no ano seguinte, agora, quando iniciasse o gauchão, né? Entrava quem classificou desse bolo tudo pro outro ano e mais Inter, Grêmio, Brasil, Juventude e Pelotas. Eu sou dessa tua ideia também, Gerson. Funcionaria até como um prêmio, né? Se o time fosse competente o suficiente, organizado o suficiente para estar numa série nacional, como um prêmio também ele entraria nas finais, né? Funcionaria até como um prêmio, né? Tradicional que nunca mais vão conseguir voltar por falta de dinheiro, não tem atrativo para jogar, entendeu? Se eles
conseguisse jogar o ano todo, contratar o jogador por o ano todo, garantiria o emprego do jogador até todo o ano, entendeu? Aí conseguiria de novo. Inter de Santa Maria, volto a dizer, é um time tradicional que o cara que morreram e entraram daqui a pouco uns que da grande Porto Alegre, tirando, claro, o Novo Hamburgo, a Aimorés, que são times tradicionais, mas ali, né, o próprio Cerâmica, eu lembro, já jogou o Canoas, já jogou o RS de Alvorada, já jogou o Porto Alegre do Ronaldinho, isso tudo já jogaram até gauchão, acrescentando o quê? Ubra também. Ubra, acrescenta no quê? Não existe. Daqui a pouco já não existe mais esse time, e esse time tirou o Inter de Santa Maria da competição. Esse tipo de coisa aí, esse tipo de coisa termina, porque fica esses times aí sem torcida e times tradicionais acabam desaparecendo. Por quê? Porque times tradicionais, aquele papo que a gente fala no município, do time com estrutura e do time da sacolinha. Nós não falamos? É mais ou menos isso. Time de estrutura como esse que eu falei antes, e daqui a pouco os times de sacolinha aí, não tem torcida, acabo crescendo mais do que de tradição. Às vezes é só vitrine de empresário, né, Gerson? O Gauchão, quarta rodada, começou ontem. Diga, Gerson. Não, a gente, se eu parar para pensar, eu vou me lembrar de uma derrota do Brasil para um time sem expressão. Do Pelotas, por exemplo, eu me lembro que perdeu para o Real, de quê? Capão da Canoa, um troço assim, e deixou de participar de uma competição que dava acesso à Série D, porque perdeu para um time quase amador, mas que daqui a pouco, naquele momento, fez um time bom. Um time, não um clube. Claro. Campeonato Gaúcho, quarta rodada, começou ontem, então, com a vitória do Pelotas 3-2 em cima do Juventude. Foi aqui em Novo Hamburgo o jogo, porque o Juventude está fazendo reformas para o Jacone poder receber jogos da Série A do Brasileiro, né? Hoje, ainda às 8 da noite, no Bento Freitas, Brasil e Caxias. Na Montanha dos Vinhedos, hoje também às 8, Esportivo e Grêmio. São Luís e Novo Hamburgo jogam no 19 de outubro, também a partir das 8, só que amanhã, no domingo, né? No Beira-Rio vai ter Inter e Ipiranga, e no Cristo Rei, Aimoré e São José, também esses dois jogos, às 8 da noite de amanhã. Por que tudo às 8, tá? Por causa da Covid, tá, pessoal? Por causa da Covid, houve um acerto aí entre o Governo do Estado e a Federação Gaúcha, e os jogos, nenhum jogo do Gauchão mais antes das 8 da noite, para... Eu li alguma coisa que eu acho que vai mudar isso, já vai poder ter jogos à tarde. Eu vi alguma coisa que o governador teria liberado jogos à tarde. Que o pessoal não se aglomere, eu acho que não é o horário do jogo que vai garantir que o pessoal não se aglomere, mas tudo bem, foi um acordo entre a Federação e o Governo do Estado, né? O Ipiranga está com 7, o Aimoré 6, o Caxias 6, São Luís 6, Pelotas 5, Inter 4, Grêmio 3, com 2 jogos a menos, Juventude 3, Esportivo 3, Brasil 3, Novo Hamburgo 2 pontos e São José 0 pontos. Essa é a classificação do Gauchão de momento. E uma pena que o Júlio não vai poder ir agora às 8 ver Brasil e Caxias, né? E ninguém vai poder ver time nenhum, né? Porque enquanto a pandemia perdurar, a gente não pode ir no estádio torcer para os nossos times. Mas eu quero agradecer os dois, né? Por esse grande programa que a gente fez, bem divertido, a gente deu risada, a gente brincou, né? A gente falou sobre a rivalidade, falou sobre a atualidade, inclusive. Então, eu quero aqui agradecer vocês, tanto o Júlio como o Gerson abriu, né? Agora o Gerson encerra também suas considerações finais, Gerson. Gerson, me escuta? Não, acho que o convite sempre aí à disposição para trocar. Oi? Não? Tá me escutando? Eu tô. Certo? Suas considerações finais, então. Muito obrigado. Não. Perfeito. Não, também agradecer, dizer que a gente está sempre à disposição para conversar sobre o esporte que a gente gosta e curte, né? Deixar um abração para todos os teus ouvintes, telespectadores, sei lá como é que chama, mas deixar um grande abraço a todos. Um abração para o Júlio, dizer que foi um prazer a gente ter batido esse papo por aqui, Julinho. Um grande abraço e estamos sempre à disposição.
Júlio, muito obrigado também por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, Luciano. Sempre bom participar aqui. Mandar um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E mandar um abraço para o Gerson aí, que a gente possa fazer essa resenha muito em breve, todos juntos, comendo um churrasco. E que passe logo essa pandemia para a gente poder curtir o nosso bom futebol, se encontrar num clássico aí, né? E que eu ganhe, por favor. Verdade. E, enfim, vamos lá. Eu moro bem aqui na frente do estádio, né? Vai ver toda a movimentação aí do jogo, mas infelizmente a gente tem que segurar a onda, não pode ir para o estádio, não pode estar presente, mas logo isso daí vai melhorar e a gente vai estar bem. Era isso. Esse foi o segundo episódio do Rivalidades, né? E pessoal, lembrando que na segunda-feira, 8 da noite, na Rede Cidade AM 1550 FM 104,1 de Pelotas, teremos mais uma edição do Mega Esportes, que vai estar repercutindo aí toda a rodada do Campeonato Gaúcho, e na parte do automobilismo vamos estar aí repercutindo também a pré-temporada da Fórmula 1, que foi ontem, hoje e amanhã, são os 3 dias da pré-temporada, e aí na segunda-feira com o Matheus Milânio estaremos também comentando. Ultra Esportes Multimídia, em conjunto com a Rede Cidade, tem sempre conteúdo novo de segunda a sábado. Então não se esqueça, pessoal, curta, se inscreva no nosso canal, se inscreva lá também na nossa página no Facebook e fica o convite, então, para amanhã, segunda-feira, 8 da noite, na Rede Cidade AM 1550 e na FM 104,1, mais uma edição do Mega Esportes, também pelo Facebook Agradável Sintonia e Facebook Ultra Esportes Multimídia. Este foi o Rivalidades aqui no Ultra Sábado, e até segunda-feira, então, a partir das 8 da noite. Boa tarde, pessoal.